Josefânia Alves, nós somos a Pastoral Santo Antônio, estamos com o canal Paróquia Santo Antônio Cabo. Nós somos uma paróquia já que vamos completar e celebrar 400 anos. Este ano faremos 397 anos e nós vamos estar a partir de agora produzindo vídeos. Você também que nos acompanha, que se inscreva no canal, então clica aí, ativa também o sininho para que os próximos vídeos você também receba a notificação. Então, o tema da nossa formação é sobre o Tríduo Pascal, que muita gente às vezes chama Tríduo Pascual. A gente sabe que Páscoa tem um O e às vezes as pessoas levam este O para o Tríduo Pascal, mas o certo é sem o O. Estamos trazendo aí o Matheus Mariano, ele que é sociólogo e também ele é mestre de cerimônia há muitos anos da nossa paróquia e jufrista. Matheus, há quanto tempo você é mestre de cerimônia? Eu já tenho, irmã Josefânia, cerca de 7 anos e como mestre de cerimônia aqui da Paróquia de Santo Antônio e como acólito, esse ano a gente já vai completar 15 anos de coroinha. Já debutando, né? Matheus, mas fala um pouquinho para o pessoal, o que é que faz, como é que atua um sociólogo? Bom, sociólogo é basicamente o profissional que se dedica a refletir o funcionamento da sociedade, como as relações sociais se dão, como a política funciona, como a economia funciona. Então, basicamente, o papel do sociólogo é esse. No meu caso específico, eu também tenho a licença para ser professor de escola. Então, eu também sou, ou posso ser, professor de sociologia, de história, que é o que acaba acontecendo na escola, no ensino médio. Pois bem, também jufrista. O que é jufrista? Para quem está escutando, às vezes esse termo pode ser novo, né? Então, o que é jufrista? Fala para o pessoal. Bom, jufrista é uma espécie de abreviação de jovem franciscano. Então, são basicamente jovens que querem seguir no caminho de Francisco de Assis e estão vinculados à ordem franciscana secular, que é a parte da família franciscana de pessoas que estão ligados ao carisma de Francisco, mas necessariamente não querem ter a vida religiosa como uma freira, uma irmã ou como um frei. Então, são franciscanos seculares. E nós, jufristas, estamos nessa primeira etapa aí de vida franciscana secular. Apresentado agora o Matheus, e você também que quiser sugerir algum tema, vai estar nos comentários, a gente vai estar também atendendo os próximos vídeos. Mas vamos para o tema, né, Matheus? Semana Santa. Antigamente, nossos antepassados, nossos avós e bisavós nos contam muito que na época, na Semana Santa, nós percebíamos que existia uma grande devoção muito grande, uma grande forma de viver muito forte, que tinha na Sexta-feira Santa mesmo, diziam que nem às vezes nem o cabelo podia pentear, que era pecado, né? É verdade. Não podia fazer trabalho nenhum. Mas como é que você vê essa forma de viver tão fortemente e tão piedosamente esta fé, e hoje a gente vê a sociedade um pouco agora mais desmistificando. A gente vê que hoje a sociedade busca muito desmistificar a fé. E aí, como é que você vê, como sociólogo, esta vivência hoje, esta busca de viver a Semana Santa nas famílias? Se a gente for dar uma volta assim no tempo, né? Lá para as primeiras comunidades cristãs, que a Semana Santa ela começa a ser de fato celebrada com os seus ritos de uma forma universal pela Igreja lá no século III depois de Cristo. Então, desde o século III que a Igreja conserva o hábito de celebrar de uma forma mística, como a senhora falou, e tentando conformar a sua vida àquele sobre Cristo crucificado. Então, com o passar do tempo, a igreja manteve a festividade, mas a sociedade foi se modificando, entrando no processo que a gente chama que a senhora também falou, de secularização ou também de desencantamento do mundo. É essa lógica de sofrer com Cristo que a própria igreja nos convida a entrar nela nesse período de Páscoa. O objetivo dessa primeira conversa com o Matheus é para mostrar a você que
Assim como na Bíblia, nós também buscamos na história dos nossos, de Israel, dos povos, dos primeiros povos, como eles viviam a fé, não é, no Deus único. Hoje também, nós que somos católicos, apostólicos, romanos, precisamos também buscar nos nossos antepassados também aquilo de bom que eles viveram, sobretudo a fé inabalável no Cristo, e também colocar hoje na prática, atualizá-la. Mas nós vamos começar agora falando, dia por dia, como é que o católico deve viver bem, deve fazer para viver bem a Semana Santa. Para depois não chegar no domingo de Páscoa e dizer, com aquele sentimento de que talvez não está merecendo, né? Mas vamos lá. Mateus, o domingo de Ramos está chegando, né? Então, o que as pessoas devem fazer para participar da missa de Ramos? Bom, então é importante a gente lembrar que a Semana Santa ela já começa no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Então, 8 dias antes do domingo da Páscoa já começou a Semana Santa, ali no domingo de Ramos. Então, é muito importante que a gente frequente as missas de domingo durante o ano inteiro e, especificamente no domingo de Ramos, a gente faça o maior esforço possível para não faltar essa missa. E aí você trazer um ramo para a igreja, para que a gente possa fazer a procissão das palmas de forma bonita, de forma que a gente não perca esse caráter da beleza da vida. E que não, após a missa não joga no caminho, né? Mas perto da casa com carinho, que coloca lá no lugar. E para lembrar, né? A Semana Santa é um ramo santo, né? Foi bem na igreja, iniciando esta semana tão importante para a igreja de Jesus Cristo. Mateus, aí a segunda-feira, a terça, a quarta, né, a gente não tem grandes celebrações, né, mas na quinta-feira é um dia muito especial, não é? E aí a gente deixa para você aí falar um pouco sobre a instituição da Eucaristia e também do sacerdócio e a importância também de bem viver a quinta-feira assim. Exato. A gente tem segunda, terça e quarta, né? Na quarta-feira, apesar de aqui, especificamente no Cabo, a gente, pelo menos que eu consiga lembrar agora, das paróquias que a gente tem, nenhuma faz esse momento, né? Mas se você for ao centro do Recife, você encontra o ofício o ofício das trevas, que é o ofício da quarta-feira de tarde. Então, se você for no Carmo, ou se você for na igreja do Imperador, que é da Ordem Franciscana, você encontra a celebração. A quinta-feira é de fato onde as celebrações pascais começam, né? O tríduo começa, a quinta-feira de lava-pés, que é aquele momento onde a gente tem a missa, onde algumas pessoas da comunidade são convidadas e sentam no presbitério, têm os seus pés lavados. É ali que começa os 3 dias da celebração do mistério da morte, ressurreição de Cristo. Na quinta-feira, a missa da quinta é a missa da instituição da Eucaristia, ou seja, a missa onde a gente rememora o momento onde pela primeira vez o pão foi partido e entregue como corpo e o vinho foi bebido e entregue como sangue. A gente tem esse momento de instituição da Eucaristia e a gente já entra em um clima de esperar o sofrimento que chega na sexta. Mateus, mas antes, na manhã da quinta-feira, em todas as dioceses, os padres se reúnem junto com o arcebispo ou com o bispo na catedral e lá tem a missa dos Santos Óleos. Exatamente. Na parte da manhã, todos os padres procuram as suas dioceses ou arquidioceses, como é no nosso caso metropolitano, a Arquidiocese de Olinda e Recife, e lá existe uma grande celebração para o clero, onde os Santos Óleos são benditos. Né? Exato. A celebração acontece para a entrega dos óleos, mas se você chegar na Igreja da Sé, você assiste à missa, participa da missa sem problema nenhum. Mateus, porque missa dos Santos Óleos. Lembra que é o ouro, né? Mas dos óleos. Exato. É uma missa onde o óleo que a gente usa para o crisma, a gente usa, inclusive quando no sábado você vai ter ali aqueles processos de batismo, você recebe aquele óleo, o óleo que é utilizado
se você que está assistindo esse vídeo recebeu, por exemplo, no processo, antes de se batizar, o processo que a gente chama de catecumenato, que aqui na paróquia a gente fez até essa semana que passou, com alguns jovens que não eram batizados, vão se batizar no sábado da vigília. Então, se você recebeu esse óleo, não foi o padre que foi ali na loja e comprou aquele óleo de forma aleatória e passou na sua testa, não. Ali participa de um grande processo na igreja, onde os óleos são benzidos, onde é distribuído entre o clero para que a gente possa rememorar esses ministérios. Na quinta-feira santa, após a missa, não, Mateus? Existe o traslado do Santíssimo Sacramento para uma capela onde os fiéis ficam em adoração, que também lembra aquele momento que Jesus passou no Monte das Oliveiras, não é isso? Exatamente. Após a missa de lava-pés, a gente tem uma procissão com os fiéis que estão na igreja, todos, no caso, se a igreja tem aquela capela do Santíssimo desmembrada do altar central, como é o nosso caso, as pessoas se dirigem até a capela do Santíssimo e lá se tem uma breve adoração, rememorando esse momento que inicia na quinta-feira, que é esse Cristo que é preso, né, e começa a passar por todo aquele processo que a gente conhece de torturas, de chacotas por parte dos soldados do Império, e aí a gente também tenta sentir esse momento, né, sofrer com Aí por isso que a partir daí, né, a gente não deve estar ouvindo música, né, música sobretudo, sim, se for um hino, né, de acordo com o que a gente está vivendo, pode sim, né, mas músicas festivas, a gente tem que viver este momento como um católico, como um amante, né, um seguidor e um filho de Deus, né, que está sentindo com o Cristo também o que ele passou por nossos pecados e também que a gente faça esse esforço para merecer este sacrifício do Senhor. Mateus, mas vamos agora para a sexta-feira da Paixão, que começa cedinho com a Via Sacra, né? Tem muitas paróquias que começam logo de madrugada, né? Justo. Algumas paróquias às 5 da manhã já estão nas ruas, né? Outro por questões, por exemplo, de violência, é inviável às 5 da manhã estar na rua, aí começa às 7, às 6 e meia. A nossa é às 6. Às 6, exato. Horas. Até porque não é tão viável 5 horas da manhã a gente está caminhando pelos bairros, né? Mas, após esse momento que existe pela manhã, a gente tem o momento já ali do meio-dia até o fim da tarde, 16 horas mais ou menos, que a gente tem uma série de ofícios, né, que termina com a adoração a Santa Cruz, a procissão com o Senhor morto, e aí a igreja fecha as portas, entra em silêncio profundo. Em alguns lugares você vai encontrar padres na sexta-feira que se dispõem a ficarem confessando, mas de uma forma geral a igreja, os santos, as imagens estão todas cobertas, a porta da igreja está fechada e a igreja está em silêncio, a igreja está sofrendo com Maria, sofrendo com os apóstolos, a igreja está esperando. E aí a gente lembra você que ainda não se confessou, procure o sacramento da confissão antes, não deixe para fazer como alguns que se atrasam e depois vão buscar na sexta-feira ainda, na sexta-feira santa, o sacramento da confissão. A gente lembra também que ao meio-dia em nossa paróquia nós temos o ofício das 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Então, ao meio-dia, na Igreja Matriz é aberta e a meditação deste momento também importante para a nossa fé. A celebração da sexta-feira, às 15 horas, a gente lembra que na sexta-feira não existe missa, não tem Exato. missa, não é? Mas tem a celebração da paixão, do beijo da cruz, e é importante que todo mundo lembre, todo mundo pode, durante o ritual do beijo da cruz, todo mundo pode chegar, né, e adorar e beijar a Santa Cruz pela qual, né, Jesus Cristo redimiu toda a humanidade. A gente lembra também que quando termina este momento, em muitas paróquias, como na nossa também, a gente faz a procissão do Senhor sexta-feira sobre o jejum, Mateus. Sim. Como é que acontece? Quem é que pode jejuar? Quem é que está dispensado de jejuar? E como é que faz o jejum realmente? O que a igreja orienta? Como é o jejum que a igreja orienta?
A igreja orienta jejum em 2 momentos específicos do ano, que estão relacionados com a Páscoa, né? Primeiro, a quarta de cinzas, que é o início da quaresma, depois a sexta da paixão, que a gente também é chamado a fazer esse momento de jejum. A partir dos 14 anos, a igreja já indica que o jejum seja feito e, se você quiser, até o final da sua vida, mas já há um entendimento de que até 60 anos, ali basicamente, é uma idade que o corpo aguenta fazer um jejum. Então, dos 14 aos 60 é indicado, né, que a gente tenha o jejum, tanto na quarta quanto na sexta e, sobretudo, na sexta-feira. Jejum e abstinência. Também existe também uma dispensa da igreja, né, para alguém que está doente, Isso. Sobretudo quem tem gastrite muito forte, não consegue ficar sem se alimentar, está dispensado. Se for um caso de doença, tudo cessa, a gente lembra, né? Mulheres grávidas também não estão vamos fazer dispensadas. também, não é? Tem que pensar direitinho. Então, a igreja lembra que por causa de doença, tudo cessa, né? Então se pode fazer. E também a gente lembra como é que deve fazer o jejum. É não comer nada o dia todinho, Mateus. A gente tem alguns modelos de jejum, né? Você pode fazer esse, né, de não comer nada o dia inteiro. Se você for jovem, puder, obviamente ninguém vai fazer aquilo que depois vai te levar para o hospital, mas se você conseguir fazer o jejum completo, o jejum total, passar a sexta-feira inteira sem comer nada, apenas bebendo água, você pode fazer o jejum total. Você também tem a opção de fazer o jejum parcial. Seria aquele de você ter apenas uma refeição leve no dia ou 2 pequenas refeições que, não, como a gente comentava antes de gravar o vídeo, que não chegue a ser aquilo que você come em uma refeição. Então, 2 refeições leves ou apenas uma refeição leve, que seria Sábado Santo, que todos conhecem como Sábado de Aleluia, né? Exato. Sábado de Aleluia é um momento, né, que a gente revive esse espaço de alegria que cruza o tempo, né? A vigília pascal, a missa da vigília, que é uma celebração lindíssima, que aqui geralmente se começa à noite, mas em algumas paróquias você tem ali já a partir das 16 horas, em outras a partir das 7 e ainda outras a partir de 8 horas. Então, a gente tem aquele momento que inicia na porta da igreja com o círio pascal, a bênção do fogo, acender o círio, e aí você tem uma série de leituras que fazem a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para tudo culminar em uma grande notícia que é anunciada no momento do glória, ou seja, na metade da celebração, a notícia de que Cristo venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Então, uma vigília, como o próprio nome diz, é um momento de espera, de vigiar. Então, a gente espera durante o sábado o momento exato que, como a liturgia vai nos dizer, ó noite gloriosa, só tu sabes o momento exato em que Cristo dos mortos ressurgiu. A gente não sabe o momento exato, por isso a gente faz a vigília, imaginando que em algum momento a salvação do mundo aconteceu. E aí a gente lembra também que o círio pascal, que o padre entra com ele aceso, lembra o próprio Cristo, Exato. né? E nessa celebração no início, existe aquele momento que é uma celebração riquíssima também de símbolos e sentidos, em que acontece também muitas vezes, quando tem catecúmenos, o batismo dos catecúmenos, não é isso? Exato. Todo o processo de Páscoa, ele é muito rico nessa questão de significados, né? Se a gente bem entendesse, porque o que acontece muito é a gente não entender como as coisas funcionam. Então, como o próprio Santo Agostinho fala, eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, se eu não consigo conhecer o mistério da Páscoa, se eu não consigo entender a liturgia, eu não vou poder viver bem. Eu vou achar que é só um momento que a igreja está toda apagada e a gente acende uma vela, mas eu não vou ter aquela noção profunda de saber que tudo começa no escuro, no sábado, porque a gente está nas trevas. E depois, quando o círio entra pela igreja, que na hora do glória se acende as lâmpadas, a gente está comemorando a chegada da luz do mundo, que é
o momento que Cristo... Você também que vai participar da vigília, leve uma vela, né? Leve sua vela, não esqueça de levar a vela. A gente renova também as promessas dessa grande celebração aí, a gente já pode sair arrumado, festejando, né? Ter o nosso banquete, comer, se alegrar, porque Cristo ressuscitou. E vamos encerrar agora. O domingo de Páscoa é o momento mais festivo da igreja, né? A igreja se veste de branco, das cores mais solenes, os melhores paramentos, os melhores vasos, as nossas melhores roupas, os nossos melhores incensos para comemorar a maior festa da espiritualidade cristã, né? O momento que Cristo ressuscitou. E aí a gente lembra São Francisco, ele dizia que no vídeo de Páscoa até as paredes podiam comer carne. Comer carne, exatamente. E Francisco, ele tem essa vida de largar tudo, de viver na pobreza extrema, mas quando ele nunca chegou a ser padre, foi diácono, no domingo de Páscoa ele tinha uma roupa que era bordada a ouro e ele utilizava, né? A melhor coisa, a única coisa de valor material, né? Ele é um grande homem de valor espiritual, de valor das ideias, mas material aquela roupa. E ali, no domingo de Páscoa, ele utilizava. É para dizer que para Jesus o melhor. O melhor. Ele, inclusive, dizia que a ração dos animais deveriam ser dobrada, porque tudo e todos devem comemorar esse momento. A gente vai encerrando já o vídeo por aqui, mas já agradecer a você, Mateus, por estar conosco neste primeiro vídeo de formação e dizer que nos próximos vídeos também você pode aí nos comentários sugerir outros temas, como também esse da Santa Missa. A gente pode trazer um vídeo falando sobre a Santa Missa. Né? E dizer e também que você possa já viver bem, se preparar bem para viver aí a Semana Santa, buscando intensivamente viver este momento. Então, já encerrando este momento aqui, tivemos junto com o Mateus falando um pouquinho sobre a Semana Santa. Nós vamos encerrar aqui também trazendo a equipe da PASCOM. Alguns integrantes estão conosco. A nossa coordenadora Rosana está conosco aqui, participando, nos auxiliando também, junto conosco aí nos temas, na formação. Também Eric, também que nos ajuda aí nas fotos também, nas transmissões, assim como Rosana. E também o Luiz, que também nos ajuda aí, também, tanto nos vídeos como também nas fotos. Então a gente quer desejar a vocês sempre que a paz e o amor de Cristo reine em nossos corações e que a gente possa cada dia mais estar firmes e fortes na fé. Então até lá, próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar próxima semana e você já pode estar aí. Não esquece, se você não deu seu like, se você ainda não ativou o sininho, não esquece de ativar o sininho para que os próximos vídeos você seja comunicado e possa assistir. Paz e bem.